Olá pessoal, tudo bem? Começando um vídeo hoje, mais um dos vídeos longos, um dos vídeos mais elaborados, com algum tema para a gente se aprofundar. Eu coloquei para vocês uma enquete há umas semanas atrás, a seguinte pergunta: se o Neymar alguma vez foi efetivamente o melhor do mundo? E eu coloquei quatro alternativas. Uma delas é que nunca, jamais, em tempo algum, de forma alguma. E as outras três em três temporadas específicas, né? Ou seja, no ano de 2015, relativo à temporada 14-15, no ano de 17, relativo à temporada 16-17, e na 2020, né, relativo à temporada 19-20, que foi a final da Champions, PSG e Bayern, né? Então, especificamente, eu escolhi por três motivos. Eu diria que até por três jogos, né? No fim das contas, eu escolhi essas três temporadas. Três jogos: a final da Champions de 2015, o jogo PSG e Barcelona de 2017, nas oitavas da final, Barcelona 6-1, e a final da Champions de 2020. Por que três jogos, né? Naturalmente, ele não foi, exceto no PSG e Barcelona, o grande protagonista de nenhum desses jogos, né? Então, corrigindo, não foram por três jogos, mas por três momentos específicos, né? No de 2015 ele faz um dos gols no final, e em 2020, embora não tenha feito gol, até ali dizia-se muito, né, que era a disputa entre ele e o Lewandowski, famoso pai tá on e etc. Então, existem pessoas, de fato, que defendem não apenas que o Neymar poderia ter sido o melhor do mundo, mas acreditam que ele foi o melhor do mundo em uma dessas três temporadas, né? Acredito que outra não é citada, mas uma dessas três. Normalmente fala-se de 2015, mas já vi muito com relação a 17 e também com relação a 20. Com relação a 15, pessoal, quero começar falando disso. Nós temos um vídeo específico, se ele foi o melhor do mundo em 2015. Esse vídeo com duração de uma hora, uma análise bastante completa de tudo o que aconteceu naquela temporada, e a resposta é muito óbvia, né? Se ele estava concorrendo com o Messi, a questão já está fechada por si só, mas foi interessante fazer uma análise debruçando-me sobre todos os lances capitais daquela temporada. O que acontece? Neymar foi co-artilheiro daquela Champions. Entre 2008, Cristiano Ronaldo, até 2019, Messi, apenas uma vez houve um outro nome que não um dos dois na artilharia, né? Neymar, de fato, não foi artilheiro isolado, né? Ninguém conseguiu ser artilheiro isolado, mas ele foi artilheiro junto com os dois. Tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo quanto o Neymar na temporada 2014-15 da Champions marcaram 10 gols. E isso se tornou combustível para que muitos afirmassem de que o Neymar foi o grande craque daquela Champions e, portanto, apenas a Champions levada em consideração, ele deveria ter sido considerado o melhor do mundo. Neste vídeo, o que eu faço é me debruçar por sobre essa artilharia. E ali a gente entende algo que fica muito claro, muito fácil e simples de entender. Sim, o Neymar merece todos os méritos. Quem é artilheiro tem que ter essa capacidade, esse talento, esse feito reconhecido. Mas a gente também tem que colocar os pingos nos is, a gente tem que colocar os panos corretos ali para a situação. O Neymar, naquela temporada especificamente, ele atuou como o falso 9. Ele era um fator surpresa, ele é um jogador de ponta, mas ele atuava muitas vezes se colocando como centroavante, sempre em velocidade, em direção, pegando a grande característica dele, mas sempre sendo colocado numa situação em que ele era o definidor das jogadas. Jamais ele foi o construtor daquelas jogadas e tampouco ele precisou, mesmo quando estava para definir, de algo a mais do que a própria finalização. Eu fiz um exame exclusivo dos jogos da Champions, né, a saber, as quartas de final, duas partidas, Barcelona e Paris Saint-Germain, semifinais, duas partidas, Barcelona e Bayern de Munique, e a final contra a Juventus. Em todos os sete gols que o Neymar marcou, ele não marcou gols nas oitavas de final, ele marcou os sete gols nos últimos cinco jogos. Em todos os sete gols, ele recebeu a bola em situação de finalização. Repito, méritos dele de ter concluído
corretamente, né? Mas em todos eles, e eu diria que em boa parte deles, se não a maioria deles, ele precisou de fato apenas complementar para o gol. Houve vários gols ali em que ele recebia dentro da pequena área, se não dentro da pequena área, mas na grande área, uma situação privilegiadíssima, que é um mérito dele, do posicionamento, mas é algo que só podia acontecer tendo Messi e também o Luizito Soares, que muitas vezes puxava a marcação, trazia todo o serviço sujo para cima dele, conseguia se livrar e deixar o Neymar na cara do gol. É o que aconteceu, por exemplo, no jogo 3-2, né? Barcelona, Bayern de Munique 3, Barcelona 2, jogo da volta na semifinal daquela Champions. O Neymar fez dois gols, literalmente, apenas complementando para o gol. Contra o PSG, ele fez dois gols dessa maneira. O primeiro, no jogo de ida, uma jogada do Messi, deixa ele na cara do gol, ele entra na grande área, toca na bola, dá uma ajeitada e finaliza. No jogo da volta, um cruzamento do Daniel Alves, ele complementa de cabeça. E o terceiro, né, o terceiro dos gols dele, uma jogada em que o Iniesta literalmente sai da defesa, dribla o time inteiro do PSG e chegando na grande área, ele dá aquele passe de corte, né, quebrar a linha para o Neymar vem com os seus méritos, chega a tirar o goleiro e fazer o gol. No jogo de ida contra o Bayern, já estava 2-0, dois golaços do Messi, né? Sobretudo aquele segundo contra o Boateng. Uma disputa de bola no meio de campo, o Luizito briga ali, toca para o Messi, duas varridinhas na bola, toca para o Neymar lá na frente, o Neymar sai contra o Neuer. Então, de novo, méritos óbvios para alguém que consegue finalizar tão bem contra os melhores goleiros do mundo, mas colocar um jogador que finaliza como o melhor do mundo, para mim já é muito difícil. Já é muito difícil quando esse jogador é Benzema, é Lewandowski ou é Cristiano Ronaldo mesmo, né? Quando esse jogador atua exclusivamente como centroavante, como finalizador, eu já acho muito difícil. Agora, um jogador em que ele de fato não participava das jogadas, e naquele ano ele não participou praticamente dessas grandes jogadas, e eu fiz também questão de puxar para os jogos da Copa do Rei, porque foi outro ponto, né? A Copa do Rei, na final, deu 3-1 para o Barcelona, o Messi fez dois gols e o Neymar fez um. Mesma situação de novo acontecendo, o Neymar ali dentro da área, sendo o último ponto de uma jogada inteira construída, ora por jogadas coletivas muito bem feitas, como era aquele Barcelona, ou até mesmo por uma jogada individual que culmina num último passe para ele. Isso sucedeu também na semifinal contra o Villarreal e havia sucedido nas quartas de final contra o Atlético de Madrid. Então, repito aqui para vocês: são 10 jogos que eu estou citando. Duas semifinais da Copa do Rei contra o Villarreal, duas quartas de final contra o Atlético de Madrid, a final contra o Atlético de Bilbao na Copa do Rei. Mais as duas quartas de final diante do PSG, as duas semifinais diante do Bayern de Munique e a final diante da Juventus. Ao todo, o Neymar somou, salvo engano, 11 ou 12 gols nesse período todo. E todos eles foram conclusão da jogada. O Neymar nunca teve tanta artilharia quanto em 2015, nem antes, nem depois. Isso já diz muito, né? Talvez antes tenha tido algum ano ali pelo Santos, né? Somando Copa do Brasil, Campeonato Paulista, possa até ter somado mais dos 39 gols realizados naquela temporada, mas acredito que uma temporada ele jamais repetiu antes ou depois. Isso já diz tudo. Ele também nunca havia jogado daquela maneira e nunca havia tido dois garçons meia boca como Messi e Luis Suárez, né? Então não tem condição alguma do Neymar ter sido o melhor do mundo em 2015. Prova maior disso é que no prêmio da UEFA ele não ficou nem entre os três, ele ficou abaixo dos três, ficou inclusive em quinto lugar. Foi Messi, Cristiano Ronaldo, Luizito, Buffon e Neymar. Nos votos da Bola de Ouro, a porcentagem dele foi ínfima, né? Era FIFA Ballon d'Or, lembrando que na época eram juntos. Temos um vídeo explicando o prêmio FIFA e o prêmio Bola de Ouro, são coisas diferentes, mas em um dado período eles foram dados em conjunto. O percentual de votos por ele obtidos foi ínfimo, foi menos de 8%, foi 7, alguma coisa por cento. Os principais votos dele vindo de jornalistas periféricos. Então, assim, de fato, não existe nada que coloque o Neymar como o melhor do mundo em 2015. Você pode distorcer os fatos da maneira que você quiser.
você vai entrar num campo que você vai abrindo um portal e que você teria que ter premiado como melhores do mundo vários outros jogadores ao longo de todo esse tempo. E já vamos falar sobre a concorrência principal em 2020, né? Além disso, na Copa América 2015 ele foi bizarro, né? Chegou a ser suspenso. No Campeonato Espanhol, pouca diferença no final, né? Os jogos contra o Real Madrid ele não foi o principal nome, absolutamente. Então, nada coloca o Neymar como o melhor do mundo em 2015. E eu repito o que eu falei naquele vídeo, eu não colocaria nem ele entre os três, né? Dentro do Barça, no MSN, ele era o terceiro ponto da balança e tinha o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, portanto, o Neymar, na minha visão, nem mesmo no pódio de 2015 deveria ter ficado. Em 2017, existe uma coisa um pouco mais bizarra ainda, que é querer premiar um jogador como o melhor do mundo de uma temporada por conta de uma partida em que ele foi absolutamente dominante. De fato, naquele jogo da volta, né, após o Barcelona ter perdido de 4-0 do PSG no jogo de ida, o Barça vence por 6-1 e, indiscutivelmente, o Neymar foi o melhor daquela partida, né? Foram 6-1 para o Barcelona, acredito que ele tenha feito dois gols, um de falta, um de pênalti, sofreu pênalti também e deu passe para o gol do Sérgio Roberto, né? Acho que é isso, né? Ele foi absolutamente decisivo no momento clutch, como a gente diz, né? Então, querer trazer alguns conceitos do basquete para o futebol, o Neymar foi aquele cara que fez o gol quando estava batendo o cronômetro, a última posse de bola, no último quarto, ele foi o jogador clutch. Então, ele foi decisivo e definidor. Perfeito, não há questionamento com relação a isso. Inclusive, tem aquela narrativa bonitinha, né? Aquelas histórias que o pessoal gosta de contar. No dia seguinte, o jornal catalão estampa o Messi no meio da torcida e aquilo foi devastador para o Neymar. Ali ele viu que jamais poderia, ser protagonista, porque mesmo fazendo, sendo o melhor, dominando tecnicamente, ainda assim forçavam para que o Messi fosse considerado o melhor do mundo. Então, gente, vamos ser menos infantil nesse ponto aí, em todos os pontos, se possível. Só devemos ser infantis no relacionamento, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Então, é legal essas narrativas. É, por exemplo, a mesma narrativa bonitinha que o Kyrie Irving, né? Na NBA, quando ele sai do Cleveland Cavaliers, ele vai para outro time, né? É a mesma coisa. Pai do Kyrie Irving cuidando da carreira dele. Hoje a gente vê onde está o Kyrie Irving, a gente vê onde está o LeBron James. A gente sabe quem é Messi hoje, a gente sabe quem é Neymar hoje. Então vamos colocar as coisas no devido lugar. Naquele jogo o Neymar foi o melhor? Sim, é verdade. O Messi foi nulo naquela partida? Exagero, muito grande exagero de vocês, né? Lembrando que ele fez um dos gols de pênalti, querendo ou não, é um bastante decisivo e importante, e o pênalti sofrido pelo Luizito Soares, que o Neymar marca, é um passe daqueles geniais que só o Messi conseguia fazer. Então, mesmo no bottom, o Messi ainda é diferenciado. E no mais, né, a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, não tem comparação entre os dois, com todo respeito. Mas naquela temporada, o Neymar foi o líder de assistências da Champions League. De fato, ele foi o líder de assistências com oito, né, uma marca obtida por alguns outros jogadores de outras temporadas, mas foi um grande feito do Neymar, sem a menor dúvida. Porém, minha gente, a gente volta para a velha discussão. O melhor do mundo se dá por quê? Por um feito específico numa competição ou num jogo, ou se dá por uma temporada? Aí não precisa nem falar de Messi, que foi sim melhor do que o Neymar ao longo de toda aquela temporada, obviamente. Mas e aí, o Cristiano Ronaldo, então, a bola de ouro dele foi roubada, ele não merecia ter ganhado. Ele fez os dois gols na final diante da Juventus, né? Na Supercopa, ah, isso foi na sequência, né? Foi na sequência, foi na abertura da temporada seguinte. Mas o Real Madrid foi campeão espanhol naquele ano, né? Então, como é que o Neymar pode ter sido o melhor do mundo em 2017, né? E aí corta para 2020, né? A temporada 2019-20, uma temporada que foi afetada drasticamente pela pandemia. Então já começa por essa bizarrice. Devemos lembrar que a Bola de Ouro não quis dar o prêmio naquele ano para ninguém. Ela decidiu que a pandemia afetou de tal forma que não iria
dar o prêmio. Então, nós temos essa análise também na Bola de Ouro de 2021. O que que acontece? E vocês vejam como o distanciamento é prejudicial, se a gente não se aprofunda. Existe uma discussão muito grande, um questionamento muito grande sobre o Messi ter sido Bola de Ouro de 2021, né? Muita gente fala que deveria ter sido o Lewandowski, que foi roubado. O que acontece? Há uma confusão muito grande, as pessoas dizendo que em 2021 o Lewandowski deveria ter ganhado, usando fatos e feitos obtidos pelo Lewandowski ao longo da temporada 2020. Falam dos N títulos dele, e que ele ganhou, e que ele fez, e que ele fez tudo aquilo, e que deveria ter sido bola de ouro, mas deram para o Messi, né? Filhote da FIFA, quando o prêmio FIFA já não era mais. E quem ganhou o prêmio FIFA foi o Lewandowski, gente, não foi o Messi. Então vejam como é bizarro você discutir com pessoas que não se aprofundam com nada. O cara mistura tudo que quiser ao bel prazer, sem se aprofundar em nada, dizendo que não, eu acho que foi isso e é assim. Mas tudo bem. Usam a temporada 2021 do Lewandowski como prova de que ele deveria ter ganhado do Messi, usando números sem saber, números de 2020. Falam que ele ganhou todos os títulos possíveis com o Bayern, coisa que aconteceu em 2019 e 20, não em 2021. O que ele fez de mais impressionante em 2021, só e unicamente, foi a artilharia do campeonato alemão, quebrando o recorde de Der Bomber, Gerd Müller. Um ótimo feito. Mas quando que a artilharia em campeonato alemão foi base para a bola de ouro, gente? Nem no tempo do Gerd Müller foi, porque lá quem ganhava era Cruyff e Beckenbauer. Como que vai ser com Lewandowski? Com todo respeito. Mas então dizem, mas foi roubado em 2020, ele deveria ter ganhado. Tem até uma frase do Messi, que ele diz, né, na premiação 2021, ele fala para o Lewandowski, né, você deveria ter ganhado ano passado, papapá. Aí o Lewandowski fala, não, ele só disse da boca para fora. Acontece uma Argentina e Polônia, todo aquele bafafá na Copa de 22, né? Lewandowski dizendo que não foi bem isso, que não era aquilo, o Messi puto da cara com ele. A Argentina arrebentou com a Polônia naquele dia. Foi o grande jogo da mudança da seleção argentina que caminhou para o título, naquela Copa. Então, como que o Lewandowski foi roubado em 2020, se há quem diga que o Neymar deveria ter sido o melhor do mundo em 2020? Tem um certo jornalista, que hoje eu não vou falar o nome dele, ele fala, não, porque o Neymar carregou o PSG naquela Champions, era calcanhar na semifinal. O PSG se classificou na Bacia das Almas, como se diz, contra o Atalanta. Foi uma coisa horrível, né? Aquela Champions foi disputada em jogos únicos. O campeonato francês, até onde eu saiba, não é base para nada, mas ainda assim, Mauro Icardi e Mbappé foram mais decisivos e relevantes do que o Neymar para a campanha. Inclusive, na fase de grupos da Champions, quando era pré-pandemia, eles apareceram mais do que ele. Mauro Icardi, não apenas Mbappé, mas Mauro Icardi. E o Di Maria, né, nas Copas da Liga Francesa e Copa da França, também igualmente ou mais preponderante do que o Neymar em todas elas. O Neymar foi importante em tudo, com certeza, porque era um PSG ali, né? Ele era um jogador que era para ser protagonista. Mas já ali era muito claro que o Mbappé ia tomar esse posto dele, fato que veio acontecer brevemente. E repito, Mauro Icardi, que não é jogador, a gente está citando uma conversa dessa, tem mais gols do que o Neymar. Então, assim, nada do que se diga em Neymar a favor dele 2015, 17 ou 20 eu coloco como o melhor do mundo, absolutamente. E as outras temporadas todas, né, não dá nem para citar ele como protagonista no ano, né? Ora porque ele jogava no Santos, ora porque ele estava sempre no período de machucado e tal. Agora eu quero encerrar fazendo um adendo importante. Eu assisti ontem uma entrevista do Xavi Hernandes com o Romário, e para chegar na entrevista eu vi primeiro as matérias brasileiras, né? Eu vou estar compartilhando aqui para você. Ah, uma matéria aleatória, né? Peguei da Record aqui, né? Podia ser do GE, porque todas estão nessa linha. Aliás, as entrevistas do Romário são muito boas, justamente pelo fato de que ele foi um grande craque, né? O Neymar, ele falou com o Neymar já, falou com o Ronaldo, falou com o Zico, falou com N craques, Ronaldo Fenômeno. Então, todos eles respeitam o Romário. Romário, na minha visão, foi um dos 15 maiores de todos os tempos, sem dúvida. Não colocaria entre os 10, mas ele está ali, né, num
grupo entre os 12, 13 de todos os tempos, disputando ali um lugarzinho, né, para iniciar essa lista após o top 10 de todos os tempos, né? E os jogadores reconhecem isso, né? Então é importante dizer que essa frase do Xavi sobre o Neymar, ela está dentro de um contexto. E isoladamente, o que que aconteceu? Os jornais brasileiros, portais brasileiros começaram a espalhar essa parte, né? Xavi diz que Neymar foi quem mais se aproximou de Messi. Logo, se você sabe que o Xavi considera o Messi o melhor de todos os tempos da história, não uma, nem duas, nem 20 vezes ele falou isso. Logo, o Xavi considera Neymar segundo melhor de todos os tempos, seria o caso, né? Não, não foi o caso. O que ele disse foi: quando o Neymar chegou, surgiu, ele fazia coisas no treino e ele via ele, o talento dele, né, aquele impacto inicial dele. Foi quem mais, naquele nível, aquilo ali que ele produziu, foi o que mais se aproximou do que ele sabe que o Messi produziu. Antes, ele havia dito que o Messi, em tudo o que ele faz, era melhor do que todos eles. Romário havia feito uma pergunta para o Xavi dizendo o seguinte: você por 3 vezes, né, a saber, 2009, 10 e 12, por 3 vezes você ficou na finalista da Bola de Ouro, do prêmio de melhor do mundo e não ganhou. Alguma dessas você acha que devia ter sido você que foi, entre aspas, roubada? A resposta do Xavi é muito contundente. Não, não, não. Absolutamente. Não me sinto assim de forma alguma, porque nas 3 vezes quem ganhou foi o Messi. Então, sempre que o Messi ganha, tá tudo certo, porque é isso mesmo. Aí ele faz uma série de elogios absurdos ao Messi, dizendo que no treinamento deles, na parte física, no cabeceio, na perna ruim, na velocidade, no entendimento do jogo, no passe, blá, 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 em todos os fundamentos e coisas que se pensasse, em tudo, o Messi é melhor do que ele. Ele dizendo, eu sou um grande passador, o Messi é de outro planeta. Aí o Romário pergunta se ele acha que um dia vai ter alguém do nível do Messi, o que vai chegar no Messi. Daí ele diz: olha, espero estar errado, porque, né, eu gostaria de ver isso acontecer, mas eu acho que nunca vai acontecer nada que chegue no nível do Messi. Aí ele pergunta sobre o Neymar. E ele fala: ó, quando o Neymar chegou foi um impacto gigantesco. Ele com aqueles 21 anos, né? Chegando no Barça, foi a coisa mais próxima do Messi que eu vi. Tá bem colocado. Aí o Romário pergunta na sequência: você jogou com o Rivaldo, o Xavi estava começando, você jogou com o Ronaldinho, o Xavi estava na sua ascensão, e você jogou com o Neymar. Quem foi o melhor dos três? A resposta do Xavi é: o melhor dos três foi o Ronaldinho. Ele fala, ele estava um pouco acima do Neymar. Ele fala do Rivaldo, que é difícil avaliar porque o período do Barça era muito ruim, mas ele trazia tudo para si. Então ele diz que o Ronaldinho estava um pouco acima do Rivaldo e do Neymar. Não fica nem muito claro se ele entende que o Neymar é melhor do que o Rivaldo historicamente. Dá para intuir que sim, mas ele não diz isso claramente. Porém, ele diz claramente que o Ronaldinho é melhor do que o Neymar. Logo, o Neymar foi o que mais se aproximou do Messi. Em que sentido? Não pode ser no sentido histórico. Não é o jogador que mais chegou perto do Messi. E é isso que a imprensa está tentando vender, como sempre, né? Mas enfim, Neymar foi um grande jogador, um craque, mas ele foi, né? Ele foi. E mesmo quando ele foi, ele nunca chegou a ser o melhor do mundo em nenhuma temporada. Mais do que isso, ele nunca chegou a ser o segundo melhor do mundo em nenhuma temporada. E, honesta e sinceramente, eu acredito que ele não foi nem o terceiro melhor jogador naquela época, que eu entendo que o Luizito foi melhor do que ele. Você pode discutir, sim, que o Neymar era mais plástico, que é a discussão que se faz ao Ronaldinho Gaúcho no contraponto ao Ronaldo Fenômeno ou ao próprio Romário. O Ronaldinho Gaúcho era mais espetacular, beleza, mas nunca foi melhor do que o Romário nem do que o Ronaldo, nunca. E o Neymar não foi nunca melhor do que o Messi em nenhum momento, em nada, em nenhum aspecto. Nunca foi melhor do que o Cristiano Ronaldo e também não foi melhor do que o Luizito Soares. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.